Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob, continuo de férias, mas sempre que dá um tempinho eu gravo um vídeo e trago aqui para vocês. E hoje vou falar de alguns trechos da participação do jornalista Glenn Greenwald no Flow. Participação que aconteceu no dia 11 de outubro. Não assisti na íntegra ainda, mas o que eu vi merece sim alguns comentários. É isso que eu vou fazer aqui com vocês agora. Mas antes eu quero pedir a ajuda daqueles que não se inscreveram. Quem puder, se inscreva, ativa as notificações. Deixa o like, comenta alguma coisa, compartilha com amigos. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço que valoriza as boas ideias, os bons projetos e luta por um Brasil melhor. Pessoal, antes de trazer aqui esses pontos, eu quero até explicar que eu tô num hotel aqui. Agora mudei de hotel, eu tava em Curitiba, eu tô em Balneário do Camboriú e a iluminação aqui não é tão boa, então deu uma improvisada. Eu tô com uma iluminação aqui na minha frente porque não trouxe o pedestal, enfim. Tá tudo na base do improviso, mas é a forma como eu arrumei de tentar manter o canal aqui com alguma coisa neste período de férias. E quero trazer aqui também um detalhe importante antes de entrar na fala do Glenn. Eu analisei quando o Ciro foi no Flow, gravei 2 vídeos sobre essa participação dele. Nós falamos lá, ficaram 100 mil pessoas assistindo a live até mais de meia-noite, 4 horas e 42 minutos de bate-papo. Eu considero que ali foi um divisor de águas na campanha do Ciro. Por quê? Porque é um espaço, frequentado por diversas pessoas e sempre que pode o assunto cai em política. E aí a gente vai ver que o Igor e o Monark, que são ali os que fazem esse bate-papo no Flow Podcast, tem tido uma postura em relação ao Ciro muito interessante. E alguém pode falar, William, mas quando o Dória for lá, aí eles vão passar a falar bem do Dória. Olha, já foi. O Mandetta já foi. O Eduardo Leite também já foi. E eu não vejo, por exemplo, que eles têm... Claro, eles fazem elogio ao Dória, ao Eduardo Leite, ao Mandetta. Eles são mais, do ponto de vista econômico, mais para o campo liberal e não tão assim para o campo do desenvolvimentismo, enfim. Tanto é que quando eles falam do Ciro, sempre fazem uma criticazinha aqui ou ali, o que não tem problema. Ninguém é obrigado a gostar 100% do candidato. A divergência respeitosa faz parte. Mas vejam a importância. Se o Ciro não tivesse ido no Flow... Talvez o que aconteceu aqui com o Glenn, o que aconteceu quando o Rafinha e o Cauê Moura estiveram lá, eu quero gravar sobre isso, não teria acontecido, quando o professor Vila foi. Então, olha, imagine daqui até as eleições, quantos não estarão lá no Flow e falarão sobre Ciro Gomes? Então isso é importante de destacar. E o Glenn falou do Bolsonaro, que é uma fraude e tal. Eu vou encurtar aqui um pouco para o vídeo não ficar muito extenso, mas ele vai entrar aqui no cenário analisando a terceira via. Vamos lá com ele então. Mas por outro lado, o Lula, para tudo bem que ele fez, ele é do passado. Ele causou 2 maus. Lula causou 2 maus, o Monarca perdeu a chance. 2002 até 2010, agora é 2021, vai ser 2022. É muito difícil para ir para o passado. Voltar. A população não vai querer comprar isso. Tem uma galera que eu não quero, eu não compro isso. Eu não votaria no Lula nem fudendo. Também não votaria no Bolsonaro nem fudendo. Aí eu vou condenar o Monark, porque existe na sociedade um clamor, pelo amor de Deus, alguém ajude a construir uma alternativa para o país. E o que o Monark fala aqui, olha, eu não quero do Lula nem quero Bolsonaro. A gente tem que respeitar esse sentimento. Ninguém é obrigado, por conta da tragédia Bolsonaro, a relativizar e esquecer tudo que o Lula e o PT fizeram no poder, não. Ah, Will, mas você está comparando um com o outro? Não, só estou dizendo que estamos há 12 meses das eleições e temos muito tempo para construir essa alternativa, que não é só de nome, o Monark vai dizer lá na frente também, que não pode é querer antecipar esse segundo turno possível, porque há uma possibilidade? Para agora. Como se todo mundo fosse obrigado. Peraí, não, eu fico com o Lula. Não, peraí. Temos tempo para construir essa alternativa. Por isso que eu fico assim, mano, o que eu faço? Mas eu vou falar o problema. O problema é que eu acredito que pode ter a terceira via. Que eu acho que pode ter um outro candidato que pode ficar em frente do Bolsonaro e pode chegar. Eu acho que Lula vai chegar sem dúvida nenhuma no segundo turno. O candidato para mim é Bolsonaro. Eu acho que não é muito provável, mas estou falando é possível. Que pode ter um outro candidato que pode chegar em frente do Bolsonaro e ficar com Lula no segundo turno. Mas isso pode acontecer só se tiver um candidato que está representando o campo centro-esquerda e centro-direita. Se tem Dória e Leite e Ciro e Moro e Mandetta,
tudo vai dividir os votos e seria impossível. Isso é algo que eu falei, inclusive, para esses possíveis candidatos, e o argumento deles é que, por mais que tenha mais de um nome, historicamente tem sempre um nome que se distancia dos outros. Mas eu concordo contigo, eu acho que o ideal era unificar a porra toda. Bom, eu particularmente acho difícil essa união de todos os nomes, mas não é impossível. O que pode acontecer também, é o que eu tenho dito aqui em outros vídeos, é de quem está em terceiro acabar, assim, herdando votos de quem está atrás. E aí candidatos que normalmente apareceriam bem colocados em quarto, quinto, sexto, de repente aparecer muito menor do que aquilo que realmente é. Como o caso da Marina Silva. Não consigo acreditar que a Marina é candidata de menos de 1%, como foi em 2018. É porque no final ela perdeu eleitores, inclusive para o Ciro, outros foram para o Haddad, para o outro candidato, sabe-se lá quem. Mas a Marina é muito maior do que aquilo que ela realmente teve em 2018. Então isso pode se repetir em 2022, em que o terceiro colocado herda votos, né, de quem está atrás e quer fortalecê-lo para quebrar essa polarização, e eventualmente herde votos até de quem está na frente com o Lula porque tem medo e raiva do Bolsonaro, porque está com o Bolsonaro que tem medo e raiva do Lula. O desafio é esse terceiro, no caso aqui o Ciro, mostrar realmente viabilidade e passar confiança de que é possível ir para o segundo turno e vencer. Tem que ser Ciro. Todos os outros candidatos possíveis, Leite, Doria, Mandetta, Moro, apoiaram Bolsonaro em 2018. Qualquer candidato que votaram no Bolsonaro em 2018 nunca vai ter o apoio do centro-esquerda, que talvez tenha antipetismo e que não quer votar no Lula e quer votar no Alternativa, mas nunca vai votar no alguém que votaram no Bolsonaro em 2018. Eu discordo um pouco. Eu acho que centro-esquerda não, acho que esquerda... Ok, não, mas estou falando que para ganhar Bolsonaro, para ficar, porque Bolsonaro vai ter 20-25% dos votos, sem dúvida. Concordo mais ou menos, porque dependendo da situação, Bolsonaro pode ter até menos do que isso. Porque hoje, alguns levantamentos mostram que Bolsonaro tem ali um núcleo chamado de núcleo duro, em torno de 15%, e alguns dizem que até menos. Estão agora com Bolsonaro porque é o Lula que está ali, né, com tudo aquele ameaça que eles consideram na cabeça de comunismo, de kit gay e tal, e pelo antipetismo. Então, vamos ver o que vai continuar aqui falando. Precisa 25%, quando o Lula tem 30%. Não é fácil, é difícil. Tem que unir a centro-esquerda e o centro-direita. A centro-direita não é suficiente, ou centro-direita. O Ciro, obviamente, tem credibilidade com o centro da esquerda, porque ele sempre era isso. Mas também, como ele está atacando o Lula todos os dias com tanto agressividade, ele está ganhando credibilidade com o centro-esquerda, ou centro-direita. E ele pode unir os dois campos. Bom, aqui é um ponto importante. Eu não vou questionar essa parte do Ciro estar atacando, tenho falado isso aqui em vários outros vídeos. Mas mesmo assim, imaginar na cabeça de quem não está nesse momento votando no Ciro. Quem não vota no Ciro e vota no Lula, olha as críticas, eu prefiro chamar assim, de críticas que o Ciro faz ao Lula, e fala, puxa vida, né, não é a hora de criticar o Lula, vai acabar ajudando a direita. Tem gente que pensa disso, nunca é a hora para criticar o Lula. Mas quem não está com o Ciro e vê o Ciro criticando o Lula e não quer Bolsonaro, olha e fala, puxa, realmente a crítica que ele fez faz sentido. Então o Ciro, com esse movimento, ele tem um voto consolidado, né, no seu eleitorado, que é aquele que vota porque acredita no projeto, quer ver o Ciro presidente, e ele começa a atrair a atenção do eleitor de centro-direita, que está super insatisfeito com Bolsonaro, não quer votar no Lula, obviamente, e está meio que desamparado. Mas, para mim, não tem outro candidato que pode fazer isso. Só Ciro pode fazer isso. O Moro não une a centro-esquerda não, né? Realmente. O centro-esquerda odeia o Moro, perdeu toda a credibilidade. Verdade. Os bolsonaristas odeiam o Moro, a esquerda odeia o Moro, só o Globo. Ele vai ter o voto do Bonner e o resto do Rede Globo. Bom, o que é preciso é apoio da centro-esquerda que o Ciro tem. Inclusive o Ciro tem apoio dentro da esquerda, tem muitos eleitores aí de esquerda que não votam no PT. E o Ciro tem feito um movimento muito interessante de diálogo, de aproximação com atores da centro-direita, sem que isso signifique mudar o seu projeto. Esse é um ponto importante. Então o Ciro tem tido um diálogo muito respeitoso com o Mandetta, que é um pré-candidato.
tem participado de debates com divergências maiores, nesse caso, com Eduardo Leite, enfim, tem dialogado com o Datena, inclusive, que é alguém que tem um apelo muito forte também na centro-direita e na direita. Então todo esse movimento do Ciro hoje começa a fazer com que ele seja menos rejeitado por esses, que é uma turma que já há muito tempo diz assim, o Ciro é inteligente, preparado e tal, mas é destemperado, é bocão, é pavio curto. E aos poucos as pessoas vão deixando esse mas de lado e ficando mais com as virtudes, com as vantagens do Ciro, que é aquilo que é necessário para ser um bom presidente. Mas vamos avançar aqui na conversa deles, que tem coisa bastante interessante aqui ainda. Eu gostaria o que você muito acha de sobre isso, sobre Ciro? Cara, eu acho que o Ciro é de todos os candidatos que eu vi, foi o único que eu tive acesso a um plano de governo. Assim, independente de concordar ou não, tem vários pontos ali, especialmente pontos econômicos, que eu talvez discorde, mas eu também não sou economista, eu também não sou um cara culto nesse sentido. Olha que bacana. Mas tem um plano, eu li o livro dele e tem ali um que eu pretendo fazer. Dos outros caras eu não consigo, não tenho isso, tenho só, eu sou contra a corrupção, eu sou contra isso aí, olha só o que eu fiz, mas eu quero saber qual que é o plano. Então eu acho que a favor do Ciro tem esse lance do livro dele, é acessível, todo mundo pode ler. Sim, sim. E, bom, eu sinto que o Ciro talvez ele precise, acho que ele já está nesse caminho de ser um pouco mais contido nas falas e nas atitudes, porque acho Ele ficou um pouco revertido. Porque no dia que ele veio aqui, inclusive, ele tava, vou ficar devagar, não vou, ele escorregou pouco, sabe, xingar os outros pra cacete foi só um pouco, porque, eu acho que isso é algo que fere a imagem dele Sim. como um candidato à presidência. Exatamente. Isso tem que ser levado em conta, pessoal. Porque quando o Ciro chama, por exemplo, o general Heleno de canalha e o Braga Neto de canalha mor, ou inverte a situação, quem é da militância acha maravilha, porque o voto está definido, o voto é por causa do projeto. Mas é preciso entender com a cabeça de quem não gosta do Ciro ainda. E que já vai para uma live, para uma entrevista, com a ideia do Ciro destemperado. Então eu defendo, tenho insistido nisso, que dá para se criticar os generais, o Pazuello, tudo, sem entrar num campo que acaba fazendo com que quem está ouvindo pare de prestar atenção nas ideias, que são as principais, para prestar atenção no xingamento, na adjetivação. Então esse é um ponto importante, e não adianta a gente vir aqui e falar, mas o Igor fala isso que não pode chamar o Ciro de corrupto realmente, mas vamos escutar com carinho uma fala de alguém que está olhando para o projeto do Ciro com o maior respeito. E o Ciro reconhece isso, ou seja, está no caminho certo. Quer dizer que ele vai se conter todas as vezes daqui até as eleições? Claro que vai dar uma escorregada aqui e ali, mas não dando tanta brecha para que ele seja criticado por conta disso e não por conta do seu projeto, eu acho que ajuda. E aqui o Glenn, depois, eu vou avançar um pouco no vídeo, ele vai dizer que, perguntou até se a Gisele estava no dia no Flow, eles falaram que sim, o Glenn reconhece, e eu parabenizo demais o Glenn por ter levantado essa questão. Ele reconhece a importância da Gisele nesse processo de um Ciro nesse aspecto mais contido. Por que eu falo nesse aspecto? Porque a parte da indignação do Ciro, essa tem que ser mantida. Porque o que acontece no Brasil, que segundo o Ciro eu concordo, é um país saqueado, é muito grave. Então é necessário o quê? Manter a indignação, mas tomar cuidado para que essa indignação não seja colocada na conta do destempero, né, do boca suja, do pavio curto. E teve um outro ponto, assim, sensacional. Eu vou trazer para vocês aqui, quem acompanha o Ciro vai entender o que é que o Monark está dizendo aqui. Eu gosto que o Ciro tem um plano, escreveu um livro inteiro para isso, entendeu? E tá mostrando antes. E isso é algo que eu acho que todo candidato devia fazer. Você quer ser candidato a algo? Eu não quero votar em você por você. Eu quero votar nas suas ideias, eu quero votar no seu plano. Porque aí você pode chegar lá, ganhar e fazer o que você quiser. Eu tô dando uma carta branca pra sua pessoa. Eu não acho que o voto deveria funcionar assim. E nesse sentido, o Ciro é o melhor candidato do Brasil nesse sentido. Ele é o único que tá mostrando. Eu não sei se concordo com o plano, eu acho que ele tem uma pegada muito de, tipo, o Estado vai fazer tudo, vai fazer acontecer. Eu não sei se eu acredito nisso, Sim. Mas ele tá apresentando um plano. Mas é um plano. Bom, meus amigos, aqui é sensacional a fala do Monark. Por quê? William, mas ele está reclamando aqui do tamanho do Estado. É um direito dele, né? Ele não tem um pensamento, ainda assim, totalmente compatível com o pensamento que o Ciro defende do ponto de vista econômico.
Mas eu já vi outras falas dele aqui, ele dizendo que o Estado é importante sim. A dúvida aqui em relação ao monarca é qual que é o tamanho que ele acha que o Estado tem que ter. E é uma dúvida importante e que tem que ser debatida. Mas eu quero me apegar a um outro ponto da fala do monarca, quando ele vai dizer que o Ciro apresenta um plano, apresenta suas ideias e que é a partir disso que ele quer ser eleito. Porque se chegar lá, ele chega e fala, olha, eu avisei antes, o monarca falou isso. É o que o Ciro vive repetindo nas suas palestras, nas suas entrevistas, que é você ser eleito por um conjunto de ideias, não é votar num salvador da pátria, num mito, no pai dos pobres, não, é você votar num projeto. Porque você eleito, você fala, olha, eu avisei que eu ia fazer antes. Reforma tributária, foi avisado. Revogação do teto de gastos, tudo da forma certa, eu avisei que eu ia fazer antes. Então é isso, porque aí se você chega lá sem ter apresentado ideias, qualquer coisa vai servir. Então esse é um ponto que o monarca traz para o debate que eu acho super importante. E vejam quantas mil pessoas estão assistindo o monarca, gostando ou não do Ciro, concordando ou não com o que o Ciro fala. A ideia é você ajudar o povo a entender. Porque mesmo que parte desse povo decida votar no Dória, no Mandetta, no Eduardo Leite, ok, mas que se vote por conta das ideias. E não por conta de personalismos, por conta de que o fulano é bonito, que o outro colocou o chapéu desse ou daquele povo e aí agora vou votar nele por causa disso. Não é isso. Votar num presidente é algo muito sério. Estamos falando do destino de mais de 200 milhões de habitantes que moram no Brasil. O Brasil que está indo para o fundo do poço, para o brejo. Meus amigos, é isso, né? Eu fiquei muito feliz de ver essa participação do Glenn do Flow. Vou deixar o link para quem quiser acompanhar. E até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.